A primeira coisa que a gente vê desse novo Superman é a surra feia que ele toma. Aqui a gente não tem mais um ser que se aproxima mais de um semideus do que qualquer outra coisa. O Clark é alguém ingênuo, que acredita na maioria das pessoas, que se declara pessoa ficante após 3 meses de ficada, que perdeu seu tempo para salvar a vida de um pequeno esquilo e é incapaz de matar um caju gigante. Eu não poderia estar mais feliz, cara. Graças a Christopher Nolan e seu trabalho na trilogia do Cavaleiro das Trevas, se enraizou no imaginário popular a concepção de que a melhor maneira de se transportar heróis dos quadrinhos para as telonas do cinema era se tudo fosse extremamente realista e crível, além de, é claro, de uma bela dose de clima sombrio. Assim a era de filmes sombrios e sérios da DC se instaurou, com o Zack Snyder sendo o cabeça disso tudo, trazendo a sua visão do que era o Superman. E não se enganem, eu gosto dessa versão. De verdade, mesmo que algumas escolhas de direção não me agradem muito, tipo, o filme dele praticamente não tem cor, é praticamente tudo cinza, mano. Porém, eu preciso admitir que ela não segue com fidelidade o que o Superman da linha principal das HQs representa, já que pro Super do Snyder, farmar a aura é mais importante do que impedir danos na cidade. Isso somado a uma péssima gestão por parte da Warner e uma sequência de filmes desastrosos nesse universo, com direito a The Rock tentando tomar controle do DC. Ok, isso aqui eu achei muito engraçado, mano, sério. Com algumas poucas exceções, o DCU da forma que a gente conhece se foi. Vou te falar, quando anunciaram o James Gunn no comando dos novos filmes da DC, eu fiquei bastante contente, já que eu adorei o trabalho dele em Guardiões da Galáxia, e conforme mais e mais coisas iam sendo reveladas, mais hypado eu ia ficando, pois eu tava achando o futuro da DC bastante promissor. Então, Superman lançou, e eu já tinha praticamente visto tudo sobre esse filme. Eu estava acompanhando ele desde que anunciaram ele se chamava Superman Legacy. Então, quando eu entrei na sala de cinema e eu vi aquilo com meus próprios olhos, foi uma experiência inexplicável. Eu realmente gostei muito dessa nova adaptação do personagem, e acredito que ela veio no momento ideal, já que agora com a ideia do Superman maligno já tendo sido utilizado tantas vezes que a gente já tá ficando cansado disso, precisávamos de um herói que representasse esperança para as pessoas, que apesar de ter mais poder do que qualquer outra criatura viva no planeta, é tão humano quanto qualquer um de nós. Só que parece que isso não foi agradável a todos. Aqui, diferente do que o Henry Cavill apresentou, não temos um Superman estoico, que não parece se abalar pra nada e que tá sempre com uma cara melancólica. Muito pelo contrário. Aqui o Clark quase entra em curto-circuito quando a Lois coloca ele contra a parede a respeito de sua intromissão na guerra entre Boravia e Jarampur, porque afinal, para ele, era a decisão mais lógica a se fazer, já que afinal, como o mesmo disse, pessoas iam morrer! Eu já vi muita gente criticando essa abordagem, falando como o Superman não deveria ficar dando piti a respeito de um simples questionamento, e eu até entendo, sério. Porém eu não consigo concordar, já que o próprio filme aborda como Clark, apesar de seu poder, é uma pessoa como todas as outras, e possui suas falhas. Então aqui ele é incapaz de ver uma injustiça como aquela e simplesmente deixar pra lá, mesmo que isso significasse quebrar leis diplomáticas e interferir diretamente numa guerra. Então, quando ele é confrontado se aquilo realmente era o certo a se fazer, ele não consegue compreender o porquê disso, então ele simplesmente surta. Não só isso, mas como ele também apanha bastante durante o filme. Como eu havia dito, a primeira coisa que a gente vê é aquela baita surra que ele toma do martelo da Boravia, então ele segue sendo envenenado por Kryptonita e tem bastante trabalho em lidar com o Ultraman e a engenheira, além de que no fim ele precisa da ajuda do Krypto para derrotar o Ultraman de forma definitiva. Muita gente detestou isso, já que o Superman perde aquela sua imponência. Mas pra mim isso foi muito bom, já que eu prefiro histórias em que o personagem tenha dificuldade durante sua jornada, para no final conseguir se superar. Que é exatamente o que esse filme aqui faz. O Superman não é um ser invencível e mais forte que qualquer coisa no universo. Ele literalmente tem dificuldades. A Kryptonita é um problema pra ele. O Ultraman é um problema pra ele. O Lex Luthor é um baita problema pra ele nesse filme. E eu acho que o fato dele não desistir, apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta durante esse filme, é o que torna ele tão especial. Apesar de todos esses fatores e alguns outros que são muito importantes para a qualidade da obra, o que eu mais gostei no Superman do David Corenswet é que ele de fato é um símbolo de esperança para as pessoas daquele mundo, e como ele se importa com cada uma daquelas vidas. A cena da batalha contra o Caju é o exemplo claro disso.
Ele age com o máximo de cuidado para salvar diversas pessoas e impedir que prédios fossem destruídos durante o confronto, em que ele até mesmo faz de tudo para salvar um mero esquilo. Tudo isso enquanto ele tenta não ferir uma criatura que tá tentando matar ele o tempo inteiro. Ele é só a definição de um cara bom. Isso que ele é o filme inteiro. Um cara legal, um cara que realmente parece se importar com os outros, se importar com seus amigos e até mesmo com quem ele não conhece. Aqui nós temos a encarnação de tudo que é bom que os pais podem ensinar a um filho, como amor e esperança. Esperança essa que permitiu que uma nação inteira acreditasse que, apesar de estarem lutando uma guerra impossível, ainda tinham esperança de proteger sua casa. Esperança essa que fez uma pequena criança clamar pela ajuda do Superman. Agora vocês vão me perguntar, o filme é bom? Cara, eu acho que minha resposta é muito óbvia. Tipo, esse filme é claramente bom. Tipo, ele é muito bom mesmo. Só que apesar de eu ter gostado muito, eu consigo ver os erros que ele carrega. Que se dá pro James Gunn tentar a todo custo já estabelecer grande parte desse universo, logo nesse primeiro filme, apresentando muitos conceitos e personagens. O que faz com que ele tenha tanto conteúdo que precisa deixar algumas coisas bastante superficiais. Só que a tarefa mais importante ele cumpriu, que foi me divertir. E como eu me diverti, cara. Eu não lembro quando foi a última vez que eu assisti um filme que me fez sorrir do início ao fim. Eu quase me senti uma criança novamente. Pra mim ficou claro como esse Superman é alguém gentil. E em um mundo como o nosso, alguém que é genuinamente bondoso se torna necessário. Justamente para servir de inspiração para o mundo. Afinal, ser gentil é o novo punk rock. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já fazia algum tempo que eu queria falar muito sobre isso do Superman, porque eu, cara, amei esse filme muito, cara, eu saí, muito feliz na missão de cinema, muito satisfeito. Apesar de que não superou minhas expectativas, afinal, eu acabei colocando minhas expectativas lá no alto. Então, só dele ter atendido, eu acho que já é um grande acerto pro filme. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa um comentário aí embaixo e fala porque você não gostou do vídeo. Me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Boa noite.